Fala pessoal, tudo bem? Aqui é João Gabriel Desiderato, advogado criminalista, e vamos gravar hoje com vocês o episódio número 55 da nossa série, do nosso podcast, Adcrim Podcast, o podcast da advocacia criminal. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre boas práticas na coleta de evidências digitais. Tá? Vejo que a atividade do perito cada vez mais importante dentro do processo penal e não seria diferente nas nossas aulas, nos nossos bate-papos do podcast, trazer esse assunto, ele precisa ser trazido para vocês, e que vocês entendam o passo a passo de como se forma a prova, de como se forma a coleta, né, da evidência, como que isso vira uma prova dentro do processo e o que você pode fazer para contestá-la. E hoje, o bate-papo de hoje, a gente vai falar como que um perito deve agir para que ele consiga produzir essa prova sem vícios, sem máculas, certo? Então, com o avanço, né, da digitalização, essas relações sociais nessa era moderna, de forma digital, cada vez mais os crimes também passaram a ser de forma virtual. E aí as evidências digitais elas se tornaram elementos preponderantes nas investigações criminais, tanto em ações civis também e de diversas outras naturezas, mas o nosso foco aqui, obviamente, é voltado para os processos criminais, certo? Então, a evidência nada mais é do que um dado armazenado ou transmitido de forma eletrônica, tá? que possa ser utilizado como prova em um processo. Eu não vou me aprofundar agora em todos os tipos de dado, o que são os dados, explicar cada um. A ideia é só a atuação do perito, tá? Do profissional que vai fazer a coleta dessa prova. Então, o primeiro ponto é o planejamento da coleta. Tá? Tudo tem que ser planejado, obviamente, né? A ação do perito tem que ser planejada. Então, ele precisa analisar qual que é o dispositivo que ele vai avaliar, o sistema, né? Se é um computador, um celular, a nuvem, enfim, ele avaliar o dispositivo e o sistema envolvido nessa coleta, nessa análise que ele vai fazer na perícia. Tem que identificar os riscos de perda de alguns dados que são voláteis. Tá? Existem dados voláteis, a gente vai fazer uma aula explicando somente o que seria dados voláteis, tá? Não dá para ficar destrinchando aqui, senão a gente sai do foco do bate-papo. E definir as ferramentas e os métodos adequados. Então, para cada tipo de sistema, para cada tipo de dispositivo, vai utilizar uma técnica diferente, um método diferente, uma ferramenta diferente. Então, o perito vai avaliar para ver qual é a mais adequada que ele vai utilizar para fazer a coleta. Tá? Então, tem o Autopsy, tem o Celebrite, tem inúmeras ferramentas, softwares aí que são utilizados pela Polícia Civil, né, pelos peritos da Polícia Civil, para fazer essa coleta desses dados, dessas evidências. Tá? Então, essas ferramentas elas vão permitir essa extração da forense, né, que a gente chama dos dados, e o perito ele tem que se atentar quanto à integridade desses dados. Tá? Ele precisa, então, registrar quem coletou essa prova, quando, onde, de que forma, utilizar mídias de armazenamento, mídias seguras, lacradas, evitar o acesso direto ao dispositivo original, isso é muito importante, tá? Sem fazer a clonagem prévia, que a gente usa esse termo dentro da perícia. Tá? Uma documentação detalhada, então ele tem que produzir relatórios técnicos, tá? Contendo a data, horário, local, equipamento utilizado, nome do perito, os hashes dos arquivos coletados, né? Isso é um código, eu vou explicar para vocês numa outra aula. Fotografias e vídeos do ambiente da coleta. Ele tem que tomar cuidado com todos os detalhes para que a defesa, no caso a gente, não alegue aí uma quebra da cadeia de custódia da prova. Então, por exemplo, mensagens de aplicativos, tem que fazer uma extração completa dos metadados, porque as capturas de tela, por exemplo, são provas frágeis, tá? Segundo o entendimento dos tribunais superiores. Redes sociais, a mesma coisa, e-mails, então tem que tomar um cuidado para que não seja um simples print da tela, tá? Então, e o que também uma questão extremamente importante, né, é a ética do profissional, tem que ser extremamente ético, esse profissional, o perito. E por fim,
Para finalizar hoje, a gente vai voltar com esse tema em outra oportunidade. Por fim, o perito que ser imparcial. Ele não pode querer, através do seu trabalho, induzir o juiz, o advogado, o promotor a condenar ou absolver alguém. Ele não pode querer produzir alguma coisa com essa intenção de condenar ou absolver determinada pessoa. O trabalho dele tem que ser de forma imparcial, demonstrar o que tem de dados, e aí o juiz e as partes vão falar e pedir os pedidos que têm que ser feitos, né, de absolvição, e o juiz vai decidir. Por hoje é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o nosso canal, compartilhe, comente, deixe seu like e ajude o nosso canal a crescer. Um abraço, até a próxima.